Olá, meus amigos e irmãos, é graça a paz do Senhor Jesus. Sem sombra de dúvidas, a Covid-19 foi uma das doenças que assolou o mundo inteiro, causando muita dor e sofrimento nas famílias. Mas será que podemos associar essa Covid como sendo uma das pragas do Apocalipse? No vídeo de hoje, o pastor Ailton Oliveira irá responder uma pergunta de uma internauta, onde ela faz menção dessa Covid como sendo uma das pragas do Apocalipse. Será que realmente a Covid ela foi uma das pragas? Ou ela é como um sinal de alerta para nós que somos cristãos ficarmos mais atentos aos sinais da vinda de Jesus? Larissa manda uma pergunta para o pastor Ailton se a Covid-19 seria a primeira praga dos 7 anos do Apocalipse. Boa pergunta, Larissa. Obrigado, viu, por sua pergunta. Deixa eu ler, então, a primeira praga, e a gente vai comparar para saber se é a primeira praga, como ela pergunta. Apocalipse 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga serão úlceras malignas e perniciosas. Essa expressão no grego aqui, úlceras, é a mesma expressão usada para Jó. Lembra que Jó foi acometido de uma praga? E ele chegou ao ponto de pegar um caco de telha e coçar a sua pele? É a mesma palavra. Então, essas úlceras não têm a ver com os sintomas da Covid. Agora, por que sabemos que não se trata da Covid? Por causa de um verso muito interessante, versículo 8 do capítulo 15. Antes de começarem as pragas, no capítulo 16, no capítulo 15, verso 8, que é o último verso, diz assim: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O santuário está vazio. Por que o santuário está vazio aqui no 15:8? Porque Jesus terminou seu ministério. O juízo terminou. Isso quer dizer que as pragas só cairão quando terminar o juízo. E o que significa o fim do juízo? O fim da graça. Não, então não tem mais um advogado no santuário. Não há mais graça. Então vai se cumprir Apocalipse 22:11. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então, amiga Hillary, a Covid não é a primeira praga, porque quando cair a primeira praga, Jesus não mais está no santuário. Quer dizer que o que nós chamamos de oportunidade de salvação se fechou. Ou o fechamento da porta da graça, né, como a gente costuma usar. Mas a Covid-19 pode ser um demonstrativo dessas junção de poderes e desse direcionamento visando outras questões e trazendo para o tema religioso, para o Vaticano. Isso pode ser um indicativo do que pode acontecer, né? Porque na Covid-19 a gente conseguiu ver várias ações que a gente não conseguiria imaginar em outras épocas acontecendo, de lockdown, por exemplo, e que podem ser um demonstrativo de como controlar as massas, né? Eu acredito que sim, né? Qual foi a viagem mais longa que você fez de carro, Lucas? De carro? Você fez uma viagem longa de carro? Acho que só uma vez que a gente ficou parado em São Paulo. Parado, né? Umas 12 horas dentro do carro. Mas veja, quando você faz uma viagem longa, né? E você está chegando perto de casa, aí você começa a ver as placas e diz assim, 100 quilômetros. Aí você começa a se sentir em casa, né? Florianópolis, 70 quilômetros, 30 quilômetros, 20 quilômetros. Cada placa que passa, você vai pensando assim, estou em casa, estou chegando. Eu acho que a Covid-19 foi uma placa à beira da estrada sinalizando que o tempo está chegando. Então, para mim, essas grandes crises que se abatem sobre o mundo, e essa Covid-19 surpreendeu a nossa geração, porque nós não esperávamos viver isso. Então, para mim, são placas indicativas à beira do caminho, dizendo que o fim se aproxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.